Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula referente à biologia celular e molecular, essa playlist que nós estamos fazendo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve aí no canal, que é esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, e deixa o seu joinha para ajudar a gente e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar de mais uma síndrome que se enquadra aí sobre essas aneuploidias, sobre o número de cromossomos, já que nós estamos falando sobre DNA, cromossomos, etc. Então, vamos falar da síndrome de Patot. Essa síndrome de Patot, que não é muito comum, é uma síndrome bem rara, e para a gente entender ela, a gente tem que relembrar o que é o normal. Quantos cromossomos o ser humano tem aí, nas suas células? Qual é a quantidade exata normal? É 46, na é verdade? Você, nós temos 46 cromossomos. O ser humano tem, é o normal. Então, para relembrar, olha na imagem. Aqui a gente está vendo um cariótipo. Nós pegamos o cromossomo e organizamos eles, cada um com seus pares. Está aí formado o par de cada cromossomo, formando 44 mais 2 que são sexuais. Se for XY é homem, se for XX é uma mulher. E aqui a gente está vendo de uma mulher, o cariótipo de uma mulher. São 44 cromossomos mais 2X, que são os cromossomos sexuais. Então esse é o cariótipo normal do ser humano. Os 46 cromossomos, 44 mais 2 sexuais. Lembrando agora sobre a síndrome de Patot. O que vai acontecer aqui? A gente já sabe o normal. Então, qual a diferença do normal, 46, para o anormal, ou seja, a síndrome de Patot? O que acontece nessa síndrome é que eu tenho a adição de um cromossomo na posição 13. Então, olha o normal aqui. Tá vendo ali a posição 13? Eles são os pares de cromossomos homólogos e a gente vê que eles são cromossomos pequenininhos, Geralmente a gente lembra o cromossomo com aquele X grandão. Aqui não, é como se fosse a metade de um X, se assim a gente pode dizer. Então, olha o 13 de uma pessoa normal. E agora, olha aqui o de uma pessoa com a síndrome de Patot. A gente vê que ela tem um a mais ali. Ela tem um a mais. E esse um a mais a gente fala que é a trissomia. Ela tem um cromossomo a mais na posição 13. Essa é a característica que vai dar a síndrome de Patot. E claro, o que vai levar a essa ocasião? O que vai ocasionar isso? Bom, a gente vai entender ao longo dessa aula as causas desse problema e também as características dessa síndrome. Mas já dando um inicial para você, essa síndrome de Patot ela pode ocorrer por um mosaicismo e uma translocação. Como assim? Mosaicismo é fácil. Mosaicismo é quando eu tenho um gameta que teve uma meiose defeituosa, onde ele tem cromossomos a mais. E outro gameta normal, Claro, eu preciso de um gameta masculino e um feminino. Então, um vai estar anormal, teve problemas na meiose, e outro está normal. Quando eu juntar os dois, claramente, eu vou ter cromossomos a mais ali, porque um dos gametas estava com cromossomos a mais, estava defeituoso. Então, o mosaicismo é quando eu junto algo que estava normal com o anormal. E a tal da translocação? Translocação aqui eu chamo sua atenção. É algo bem simples e fácil. Translocação, nós vemos aqui nessa imagem, os cromossomos da posição 13. Lembra que eles são pequenininhos? São como um X cortado ali. Eles são pequenos. Só que o que acontece? A translocação ela vai ocorrer como um defeito na meiose. E o que vai acontecer? Aqui eu vou ter um gameta que, no momento da meiose, esses cromossomos da posição 13,
ao invés de ficarem separados, eles falam: vamos nos unir, vamos ficar amigões, vamos ficar grandões. Mais ou menos isso que eles vão fazer. O que vai acontecer? Um sobe em cima do outro. Ele vai subir em cima do outro e vai se unir. Vai formar um cromossomão. Vai ficar um xão grandão, como a gente vê nessa imagem. Então a translocação é isso. No momento da meiose desse gameta, ao invés de eles ficarem separados ali, como metade de X, eles vão subir um em cima do outro e vão se unir. Porém, lembra-se, galera, embora eles estejam formando praticamente um só, eles são dois, eles estão apenas unidos. São dois ali no mesmo local. Beleza? E o que acontece? Quando esse cromossomo que se uniram, esses que se uniram aí, forem se encontrar com outro cromossomo do outro gameta, o que vai acontecer é que eu vou ter um normal e outro com esses dois unidos. Beleza? Então é basicamente isso que vai acontecer. Então, recapitulando para não restar dúvidas referente à translocação. Nós temos um gameta. Ele, no momento da sua meiose, esses cromossomos da posição 13 resolvem se unir. Porém, lembre-se, aí não é um cromossomo, são dois, porém unidos. E no momento onde esse gameta for se encontrar com outro gameta de outra célula, claro, é outro gameta. Esse gameta que teve esse problema aí de se unir, ele é um gameta. E o outro gameta provavelmente vai estar normal. Porém, quando eles forem se unir, o que vai acontecer é o que a gente vê nessa tela aqui, nessa imagem. Um cromossomo do gameta que estava normal, né, que eles se uniram, o Xão, e o outro gameta que ofereceu o cromossomo normal. Porém, lembre-se, eu não tenho dois cromossomos aí, eu tenho três. Eu tenho dois, um em cima do outro, e outro normal. Então eu tenho uma trissomia desses cromossomos da posição 13. Dois, um em cima do outro, e o normal oferecido pelo gameta que estava sadio, estava com a meiose normal. Então lembre-se, a translocação é quando esses dois cromossomos se unem, ficam grandões, em um gameta anormal. Aí vem o outro gameta que está normal, né, se funde com essa outra célula no momento ali da fecundação, e quando se unem esses cromossomos da posição 13, eu vou ter dois unidos e um normal. E aí eu formo a trissomia, beleza? Ali na posição 13. Essa é a translocação. Então, pessoal, a gente entendeu basicamente aí o que vai levar a esse problema aí da nossa síndrome de Patau. Porém, esse problema tem um fundamento na meiose. Lembra que eu te falei que tem um defeito na meiose? E que defeito na meiose seria essa? É bem fácil, a gente vai entender aqui. Esse defeito pode ser tanto na meiose 1 como na meiose 2. Então vamos falar primeiro do defeito na meiose 1. Como que ela ocorreria? Qual seria o efeito aí? Vamos entender o normal para depois ir para o anormal. Então, qual é o normal? Vamos lá voltar na meiose. Qual é o processo normal da meiose lá na metáfase? Olha na imagem. Na metáfase da meiose 1, a gente vai encontrar ali os cromossomos da linha equatorial. Porém, essa linha equatorial, ela é dupla, galera. Ela é 23 cromossomos acima e 23 cromossomos abaixo. Belezinha? É basicamente isso a metáfase da meiose 1. Aí depois, o que vai acontecer? Vem a anáfase da meiose 1, que é o momento onde eu tenho o quê? A contração das fibras do fuso, 23 cromossomos são puxados para o polo de uma célula e 23 cromossomos para o polo ali da célula. Então, cada 23 cromossomos para os polos. Deu para entender? A imagem exemplifica bem isso, só que aí só tem 2 cromossomos. Só que a célula tem 46. Então são 23 cromossomos em cima, 23 embaixo. Na anáfase,
eu puxo 23 para um lado da célula e 23 para o outro lado. Claro, eu tenho que dividir essa célula de forma igual. Só que qual é o problema que vai acontecer aqui? Esse é o normal, isso é o que tem que acontecer. Quando existe essa síndrome de Patau, eu, em vez de separar esses cromossomos de forma normal, umas células vão ficar sem cromossomos e outras vão ficar com muitos cromossomos. Então, olha essa imagem, agora você vai entender. Aqui, o que vai acontecer é que no momento da meiose 1, quando eu estiver ali puxando os cromossomos, lembra? Puxando o cromossomo para os polos, apenas um polo vai puxar todos os cromossomos. E o outro lado vai ficar sem cromossomo nenhum. E é exatamente o que a gente vê nessa imagem. A gente vê o lado roxo ou azul, né? Eu não sou muito bom de cor. Está normal, são os gametas formados de forma normal. E os de rosa são os que estão com problemas na meiose, onde no momento da anáfase da meiose 1, eu acabei deixando o cromossomo só para uma célula e a outra sem cromossomos. E no final, quando eu terminar de formar esse gameta, quando eu for juntar o gameta que está anormal com mais cromossomos com o gameta que está normal, que é o roxinho, eu vou ter cromossomos a mais. E aí vem esse problema da trissomia. Então, galera, esse é o defeito da meiose 1. Existe o caso do defeito da meiose 2. Qual é o normal, então, da meiose 2, para a gente ir para o anormal? O normal da meiose 2, ali na metáfase, é quando eu tenho a linha equatorial, porém ela é única, né? Ela é única. Lembrando que a meiose 2 ela é equacional, a meiose 1 é reducional. Então aqui, na meiose 2, eu tenho apenas uma linha equatorial. Depois vem a anáfase 2, né, da meiose 2, e vai acontecer o quê? Eu vou ter a separação das cromátides irmãs. Eu não vou separar cromossomos para um lado, cromossomo para o outro. Não, eu vou separar as cromátides irmãs. Esse é o normal. Só que qual é o anormal? Eu vou ter um defeito aqui na síndrome de Patau, onde algumas cromátides vão ser puxadas a mais para um lado e outras cromátides puxadas a menos para o outro lado da célula. E aí, no momento que eu dividir essa célula em dois, uma célula vai ter mais cromossomos que outras. E é exatamente o que a gente vê nessa outra imagem. Aqui a gente vê o quê? Em roxo, a gente vê as células, os gametas normais, né? Está tudo divididinho ali, certinho. Já em rosa, a gente vê o que a gente acabou de falar, onde está mais cromossomos em uma célula e outra ficou sem nada. E quando esse gameta chegar no seu processo de divisão final, eu vou ver que ele tem mais cromossomos. E quando esse gameta que tem mais cromossomos se unir com o gameta normal, né, eu vou ter uma fusão desses dois gametas e vou ter cromossomos a mais, devido a essa meiose 2 que ocorreu, né, no gameta anormal. Então nós vimos o que seria a síndrome de Patau, vimos as causas, o que leva a isso, né, que é esse problema na divisão desses cromossomos, tanto na meiose 1 como na meiose 2. E quais as características dessa síndrome de Patau? Primeiro, que geralmente, né, o paciente, o bebê que nasce, já vai ao óbito já nas primeiras semanas, porque ele não tem as características necessárias para poder ter a sobrevida, para conseguir aí tocar a sua vida normal. E quais as características desse bebê? Geralmente são uma tríade de sintomas. Primeira, polidactilia. Esse bebê nasce com uma mão com mais de 5 dedos. Vai ter ali 6 dedos. É o que a gente vê nessa imagem. Então, essa é um dos sintomas da tríade. Ele tem mais de 5 dedos. Tem 6 dedos. Depois,
uma fenda palatina, que você acompanha na imagem, ou seja, o lábio não nasce ali, a pessoa não nasce com um lábio formado de forma correta. Ele vai ter esse formato anômalo, ele vai ter essa abertura do lábio, essa fenda palatina, na verdade. Então esse é o segundo sintoma referente a essa síndrome de Patau. E a terceira dessa tríade, que é o mais comum de se acontecer, é a microaftomia. O que é esse sintoma? É quando eu tenho apenas uma abertura para o olho, ali talvez no meio da testa. E aí, claramente, essa pessoa nem vai ter o olho ali, ela só tem essa fenda aberta ao meio e não tem condição nenhuma, né, de sobrevida nessa situação, tem essa fenda ao meio da testa. Então, essa é a tríade, os sintomas que são comuns de acontecer, lembrando que a maioria aí, em quase sua totalidade, vive poucas semanas de vida e vem ao óbito, devido a essa alteração cromossômica. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?